Olá! O programa Diálogos Jurídicos desta semana tem como tema Reforma Previdenciária. E nesta edição, o direito irá dialogar com a história. Na verdade, o direito à previdência ou os direitos relativos à previdência estão contidos no rol de direitos sociais. E aí o programa Diálogos Jurídicos desta noite vai falar exatamente como foi a evolução desses direitos sociais e, dentro dessa perspectiva, o da previdência social. Então, nós teremos a presença do advogado Daniel Tamandaré, que é especialista em direito previdenciário, e do historiador e professor Elton Becker, exatamente para mostrar, né, que esta reforma ela pode representar retaliações a direitos conquistados historicamente. Nos acompanhe para mais um programa Diálogos Jurídicos. Antes de iniciarmos o programa desta noite, é sempre muito bom falar sobre o propósito desse programa. Então, a ideia do Diálogos Jurídicos é dialogar o direito com outras áreas do conhecimento. É o direito conversando e dialogando com a história, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia e também, aliás, e sobretudo com a arte. Afinal, iremos falar sobre um tema extremamente atual, polêmico, que está aí ocupando as redes sociais, né, os noticiários, que é exatamente reforma previdenciária. E para falar deste tema, nós temos aqui o prazer de receber nos estúdios da Mega Rádio, no programa Diálogos Jurídicos, o advogado Daniel Tamandaré, que é especialista em direito previdenciário. Como ele mesmo diz, Évila, é o que eu faço às 24 horas do dia, é o que eu respiro, né? Todo é direito previdenciário. Daniel, muito boa noite. Boa noite, Évila. Boa noite, professor Elton. Boa noite a todos aí os ouvintes da Mega. A Túlio, a Amanda, a Moisés. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, tá? E aí, falar de previdência é uma paixão e estamos aí, estamos à disposição. Que maravilha. E como o diálogo desta noite é entre direito e história, nada melhor do que convidar ele, né? Elton Becker, que é graduado em História pela UESB. Ele tem mestrado em Cultura, Educação e Linguagens e é doutor em Memória, Linguagem e Sociedade, também pela UESB. É membro da Sociedade Brasileira de Teoria e História e pesquisador associado ao Centro de Estudos 800, além de ser o vice-coordenador do Núcleo Avançado de Estudos da Contemporaneidade. Fiquei sem fôlego de falar, né, o currículo do meu amigo Elton Becker. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Évila. Boa noite. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. Boa noite, Daniel, Amanda, Túlio, Moisés, você que nos acompanha pela Mega Rádio. Mas, antes de todas essas coisas aí que você falou, eu sou professor, né? Isso mesmo. Então, assim, não gosto muito daquelas pessoas que falam assim, eu sou sofressor. Não, eu sou professor, sabe? Se 10 mil vidas eu tivesse, 10 mil vidas eu seria professor, porque é o que eu gosto de fazer. Perfeito. Semana passada, inclusive, não teve diálogos jurídicos por conta disso. Eu estava em Guanambi, ministrando uma palestra, e aí numa das entrevistas também, né, leram currículo e falaram, poxa, mas como é possível, né? Você tem parece ser tão nova. Me achei, né? Me senti, né? E com esse currículo eu falei, mas tem exatamente o que você falou, tem um aspecto desse currículo que é o que dá sentido à minha vida, que é exatamente ser professora, que é difundir o conhecimento, que é, né? Então, assim, realmente tem coisas que a gente e que é o faz com o coração, que vem, né? Antes de tudo, né? Exatamente, antes de ser professor exatamente. Mestre ou professor doutor, você é professor, né? Isso. E também tem uma outra coisa, né? Título não dá aula, né? Não dá, não. Não dá, não. Com certeza. É muito interessante. E vamos começar, então, falando sobre o tema, né? Reforma previdenciária, mas fazendo aí uma contextualização. Eu vou começar, né, fazendo uma primeira pergunta aí para, né, Daniel. Daniel, os direitos, né, relativos à previdência social, eles se incluem nos ditos
direitos sociais. E uma lição do constitucionalista José Afonso da Silva, ele diz o seguinte: direitos sociais são prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direto ou indiretamente, enunciada em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização em situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Então, nessa perspectiva, Daniel, explica para a gente melhor a concepção de previdência como direito da igualdade, né, como um direito social. Explica assim o que, né, de fato é a previdência. Évila, veja bem, o direito à previdência, à seguridade, de forma mais ampla, ela está inserida ali no rol de causas pétreas da Constituição, aquelas causas que não se mexem, né? Que não podem ser objeto de reforma, e por isso que está sendo tão questionado. Toda vez, e isso é histórico, toda vez que se fala em reforma da Previdência, sempre se busca uma reforma nos benefícios e não na estrutura, na forma de custeio, na forma de cobrança, na revisão de isenções e das contribuições sociais, mas sempre busca a reforma nos benefícios, que são os direitos de garantias fundamentais. E aí isso está inserido ali no artigo 5º da Constituição, né, que você tem que analisar o direito social, o direito ao benefício, como o direito à dignidade da pessoa mesmo. É o benefício previdenciário que vai custear a vida dele, e aí a gente vê lá no escritório clientes que têm um benefício negado e chegam chorando no escritório, porque é aquele benefício, não tem outra fonte de renda. O benefício é que vai custear o tratamento de saúde, que vai pagar a feira, que vai pagar a comida dele, né? E aí a gente fica muito preocupado e triste quando a gente vê um governo com uma política de reforma voltada para esses benefícios. De direitos. E aí você aborda isso aí, e isso perpassa por uma abordagem muito ampla no sentido até de convenções internacionais, que a Constituição ela garante o seguinte, que não pode haver retrocesso social. Sim. E o Brasil ele é signatário de várias convenções internacionais que proíbem expressamente a cassação de direitos. Ainda que essa reforma seja aprovada aqui, isso vai ter repercussão de âmbito nacional. O Brasil e talvez... Internacional, exato. E o Brasil vai ter que responder, vai se tornar réu por conta dessa cassação de direitos. E a reforma, literalmente, a gente vai abordar daqui a pouco, mas a reforma literalmente vem cassando. A proposta é literalmente eliminar direitos do trabalhador da classe mais necessitada. E engraçado, por você falar de trabalhador, e historicamente, né, Elton, a Previdência ela vem aí como se fosse uma resposta a tentar dar ao Estado essa missão, né, de cuidar, né, desses direitos. Inclusive, nas minhas pesquisas, né, até para montar e elaborar o programa, a origem, assim, o primeiro documento formalizando a questão da Previdência veio da Alemanha, né, ditado, né, no período do chanceler Bismarck, e o objetivo dos chamados seguros sociais foi o de, principalmente, impedir movimentos socialistas, né, fortalecidos com a crise industrial, atenuando aí a tensão existente entre classes de trabalhadores. Então, estamos vendo que essa questão da Previdência está intimamente ligada, né, com o que Daniel acabou de dizer, dessa questão de você garantir, o Estado garantidor. Que é algo semelhante ao que aconteceu no Brasil ali no período dos anos 30 e 40 com Getúlio Vargas. Assim, o Estado fornece alguns direitos e garantias para poder conter o avanço dos trabalhadores. Mas também, assim como mostrou em sua tese de doutorado o professor Zé Raimundo Fontes, os trabalhadores também pressionaram para poder chegar, que é a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Não é de graça, não é dado de graça, né? Sim. Há uma pressão, há um movimento social em direção a isso também, né? Mas é semelhante ao que a gente tem aqui nos anos 30 e 40. E o que assim, fala pra gente, dentro dessa perspectiva histórica mesmo, como é que foram construídos esses direitos sociais,
né? Já que a Previdência estaria inserida dentro desses direitos sociais. Uhum. Os trabalhadores, quando as relações de trabalho, elas são, na maioria das vezes, aviltantes, né? Quando você pega, por exemplo, o livro do Thompson, né? Tem na capa o quê? Uma máquina pequena e uma máquina grande. O que significa dizer isso? Que a mesma função que um adulto executava, uma criança também executava. Então, os trabalhadores eram submetidos a cargas horárias extensas de trabalho. Em alguns países do mundo, os trabalhadores adultos eram substituídos no turno da noite e da madrugada por trabalhadores criança. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo. Então, assim, esses direitos vêm ao cargo de uma pressão da classe trabalhadora, de uma organização da classe trabalhadora em cima da classe patronal, e tendo o Estado como mediador disso. Então, muitas vezes, alguns direitos, eles surgem dentro desse conflito aí. É o que acontece, por exemplo, no Brasil dos anos 30 e dos anos 40, com Getúlio Vargas, né? Então, assim, muita gente identificava nisso aí como uma espécie de benesse do Estado, mas, na verdade, não é benesse do Estado. O Estado apenas está reconhecendo que o problema existe. O indivíduo acabou pagando caro, né? Exatamente. Agora, quando o Daniel fala, você veja que tem duas questões muito importantes naquilo que ele diz. Ele fala em dignidade, ele fala em insegurança. Então, assim, é também uma ação para dar dignidade à pessoa, mas também garantir uma segurança mínima. Mínimo existencial. Um mínimo existencial. Então, a Previdência, ela vem, para tentar responder assim, claramente a sua pergunta, ela vem nisso. Uma ação da classe trabalhadora frente aos problemas que ela enfrenta, tendo o Estado mediando aí esses conflitos. Então, é aí que esses direitos são construídos a partir de uma extensa luta. Perfeito. Voltando, então, aí para a questão dos direitos sociais, afinal, principalmente com base, né, neles que se justifica chamar a cobrança de imposto, né? Então, o Estado justifica a sua prestação, né, positiva, como eu falei, através dessa, por conta, né, dos direitos sociais. E aí, Daniel, então, vamos lá. Partindo de que os direitos sociais são conquistas, né, históricas, ou são conquistas historicamente construídas, em que a famosa PEC 287, a mais conhecida como a PEC da Reforma Previdenciária, retrai esses direitos. Em que consiste essa reforma, Daniel? Esclarece para a gente quais são os aspectos mais importantes dessa proposta de emenda constitucional. Fala para a gente aí, no modo geral, né, quais são os principais pontos dessa reforma. Ok. Évila, vou usar a fala do cacique do PMDB, né? Que falou ontem, ele falou, olha, essa reforma é muito exagerada. E realmente é. Ela muda a Constituição e aí, como já falei, ela elimina vários direitos, ele caça vários direitos. E eu vou abordar alguns pontos, tá? Porque realmente o assunto é longo. Com certeza teremos outro programa para falar de reforma. Mas temos vários pontos assim. Com relação, por exemplo, às aposentadorias, e para mim é uma das maiores maldades, que é essa questão de você impor um limite mínimo para a aposentadoria. A proposta, ela vem apresentando o limite mínimo de 65 anos, e aí faz uma equiparação injustificável, né? 65 anos, tanto para homem quanto para a mulher, e não só no regime geral de previdência social, não é só para a iniciativa privada, mas também para o regime próprio, tá? Para os servidores públicos da União. E aí já teve uma flexibilização com relação aos regimes próprios estaduais, cada estado terá que reformar a sua previdência, mas o parâmetro será esse. E a idade mínima, por enquanto, pelo que eu vi, foram 164. A proposta foi apresentada no dia 5 de dezembro, né, de 2016. E foram até agora 164 propostas de reforma do texto original. E aí, aos poucos, a pressão, as redes sociais estão pressionando. Sim. E a gente tem que insistir nessa pressão, cobrar dos deputados, porque realmente precisa mudar muita coisa, porque da forma como está muito ruim. Então, assim, a idade mínima de 65 e o tempo, a carência mínima, o tempo de contribuição mínima, que hoje é 15 anos, eles estão subindo para 25 anos de contribuição. 25 anos de contribuição. Ou seja, vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Vai ter que trabalhar 10 anos a mais. E aí eu vou quebrar um mito que eu já vi em algumas redes sociais falando, e na rua também algumas pessoas estão falando, da regra de transição. Ah, mas eu tenho mais de 50 anos, eu vou ficar de fora disso. E não é verdade.
o texto ele traz uma regra de transição, mas a regra de transição diz o seguinte: homens, né, com acima de 55 anos e mulheres acima de 45, eles vão ter uma regra de transição, não vai ser as normas atuais. Como é que vai se dar isso? Ele vai ter a idade ali, mas, por exemplo, ele tem, vamos dizer, ele precisaria de 15 anos de contribuição, tá? E aí ele só tem 10, falta 5, ele vai ter que pagar mais 50% de pedágio. Então, além de trabalhar os 5 anos, ele vai ter que trabalhar mais 2,5. Então, 17 anos e meio, né? Então, vai subir essa questão. E quem está abaixo, infelizmente, acho que o professor Elton também, Évila, nós teremos que se aposentar aí aos 65 anos e vamos torcer para não vamos torcer, né, para não passar mais na grande maioria, vai ser isso, 65 anos, tá? Outra maldade é a questão do valor. O valor, que é o que a gente chama de RMI, a renda mensal inicial do benefício, isso colocou um parâmetro geral também, tá? 51% do benefício. Você adquiriu, você está com 65 anos de idade, você tem um mínimo de 25 anos de contribuição, então pronto, você tem direito à sua aposentadoria. Quanto será? A metade do que você recebe. Entendeu? Ah, mas, bom, e se eu quiser um pouquinho mais do que a metade, né? E aí, por enquanto, a aposentadoria por idade tem um mínimo de um salário mínimo, né? Mas, se eu quiser um pouquinho a mais, aí você vai ter que trabalhar e muito. E muito. Porque assim, 55 para 100 falta 49. Quer dizer que para você chegar ao 100 e ninguém vai chegar, você precisa de 49 anos de contribuição. Ou seja, você precisa trabalhar. Deve ter começado a trabalhar pelo menos aos 16 você tem que trabalhar 16 começar a recolher, a contribuir com 16. E emprego está super fácil, né? No Brasil, pra gente. Exato. E aí tem uma característica que é a seguinte: o trabalhador que entra no mercado de trabalho cedo, ele não tem qualificação, ele tem pouca qualificação, ou nenhuma qualificação. Nós estávamos conversando isso ontem. De faculdade, né? Assim, né? Exato. Então, assim, quem começa a recolher cedo, ele não tem qualificação, então ele vai se aposentar com salário mínimo. Sim. Né? Com salário mínimo. E aí, quem tem quem se preocupa com a qualificação, vai entrar tardiamente. Ou sequer vai entrar, né? Porque ele prefere, às vezes, trabalhar na informalidade, trabalhar por conta própria e tal. E aí, dessa forma, pelas regras atuais, ele prefere não entrar, né? E interessante, outro detalhe, que esse teto não é só para... Essa regra de 51% não é só para o regime privado, não. É para regime próprio também, para o servidor público federal também, tá? 51%. Então, o prejuízo ele vai ser amplo, né? O prejuízo financeiro é claro, né? Uma outra mudança, isso me preocupa bastante, é a questão de acumulação de benefícios. Sim. Tá? Porque hoje, por exemplo, é a acumulação de pensão por morte, e para mim isso é uma maldade sem tamanho. A pensão por morte hoje se acumula com a aposentadoria. Sim. Tá? Quem é aposentado, ele é casado, convive com alguém, aquele cônjuge dele falece, ele recebe a pensão por ser dependente dessa pessoa. A proposta, ela veta isso. Ou ele vai ter que optar, ou a aposentadoria, ou a pensão, o benefício mais vantajoso. Mas aí, além de perder o ente querido, né, ele vai perder a renda dele também. Com certeza. Né? Ele vai perder a renda. Porque aí, imagine um casal de idosos que tanto ele ou ela depende da renda do outro para complementar, para tratar de saúde, pagar plano de saúde e assim por diante, medicação e tal. Ele vai se ver privado dessa renda também. Não é acumulado. E tanto e nos dois regimes, não é só na Previdência, não. Para quem está no serviço público também será assim. Ele não pode acumular pensão com a aposentadoria. Também não pode, hoje, nas regras atuais da pensão, é possível acumular 2 pensões, tá? Isso também vai ser proibido, tá? E acumular aposentadorias também. Por enquanto, pode se acumular a aposentadoria no regime próprio e a aposentadoria no regime privado é possível, né? O professor que é servidor público, mas ele é professor universitário também, ele pode acumular. Por enquanto, isso não vai mudar, tá? Tem uma outra questão, e aí vai para o servidor público,
que é a questão da readaptação. Nessa reforma, eles estão mudando o conceito de incapacidade. Eles dizem que antes era aposentadoria por invalidez, e agora mudaram esse conceito para a aposentadoria por incapacidade permanente. Quando você faz concurso público, você faz um concurso para um cargo e você só pode exercer aquele cargo, né? Sim. Se você exercer um outro cargo, se chama desvio de função. Desvio de função, que é proibido por lei. Porém, eles estão fazendo essa questão da readaptação, e aí se um servidor público ele se acidentar, sofreu um acidente, tiver alguma doença, ele pode ser readaptado para qualquer outra função. Uma aberração jurídica. Né? Exato. Então, ele poderá ser readaptado, ou seja, vamos aposentá-lo. Vamos aposentá-lo por invalidez, ou eles mudaram até o termo, não é mais invalidez, agora é incapacidade permanente, se ele realmente não tiver nem condições de mexer o dedo. Aí sim será aposentado. Agora me parece assim que essa proposta de reforma, essa PEC 287 da reforma da Previdência, além de todas essas penalidades que você já colocou, ela penaliza principalmente as mulheres, não? 70% dos benefícios de pensão por morte são as mulheres que recebem. Entendeu? Então, você imagina aí, essa gama praticamente, ela vai perder essas pensões, né? Para o governo será excelente, mas para a mulher vai ser terrível, vai ser muito, muito complicado isso aí. Ou seja, mais uma penalidade para as mulheres. Mais uma. Né? E essa equiparação da idade, Elton, também ela vai de encontro a uma realidade de que nós, mulheres, nós temos algo ainda a ser reconstruído, mas ainda é assim, não vai mudar tão cedo. A gente ainda tem uma outra carga de trabalho que não é contada, que não é remunerada. Né? Então, assim, a ideia de você... De 3 a 4 horas a mais por dia. A ideia de você dar um tratamento desigual às mulheres, botando uma idade 5 anos a menos, é levando-se em consideração isso, né? Que nós, mulheres, realmente, ao findar nossa carga horária de trabalho, começa uma outra, em outras atribuições. Amigos, veja bem, e ainda tem outra notícia não muito boa. A idade mínima de 65, ela é estável, ela muda, entendeu? Porque a proposta inicialmente, a idade mínima de 65, porém, a cada ano que a expectativa do brasileiro, porque essa expectativa do brasileiro vai aumentando por conta conforme o estudo do IBGE. Então, todo ano, eles lançam a tábua de expectativa, né, de sobrevida. Então, a cada ano que passa, o tempo de aposentadoria vai aumentar. Então, assim, você começa a recolher hoje, mas quando você vai se aposentar? Talvez. Ninguém sabe. Agora você veja, né, assim, benefícios. como o Estado brasileiro ele é autoritário e perverso, né? Historicamente sempre foi isso e agora está revelando mais uma face da sua perversidade, né? Porque assim a gente sabe muito bem que existem diferenças regionais no país, que a expectativa de vida da região sul não é a mesma da região nordeste e é claro também as expectativas de vida de trabalhadores de diferentes ofícios também não são a mesma. Não, de jeito nenhum. Né? Tem suas leis especiais assim, para regular, mas... Exatamente, não são a mesma. Então, assim, alguém que trabalha no carvão ou no corte da cana-de-açúcar, por exemplo, não tem a mesma expectativa de um trabalhador que trabalha no escritório. Com certeza. Entendeu? Assim, para mim, é mais uma face perversa do Estado brasileiro. E mais uma outra coisa, é o Brasil aplicando um calote no seu povo. E já que você está falando de governo, já que você está falando, né, de política, né, que estão ligados, vou trazer uma escritora que você adora, que eu tenho certeza que você gosta. A Hannah Arendt. Você conhece? Conhece? Já ouviu falar, né, Elton? Ela diz assim, o fundamento da possibilidade de qualquer direito é o direito de pertencer a uma comunidade política, porque só assim o cidadão pode assegurar todos os chamados direitos do homem sem perder a sua qualidade essencial de homem. Então, assim, o Estado, quando vimos o Estado justificando, né, uma retração de direitos em uma suposta bolha previdenciária, aumento de expectativa, né, do brasileiro, uma crise econômica no sistema e tal... Você acredita, Elton, que que o que está em jogo não são só esses direitos, mas o que está em jogo seria a nossa
própria cidadania, seria nossos direitos e garantias, assim, do homem, vou usar assim, um termo mais individuais, garantias, né, essenciais. O que é que você acha sobre Olha, sobre está em isso? jogo o nosso próprio fazer político, está em jogo a nossa liberdade, está em jogo a nossa cidadania. Para mim, essas coisas todas reforçam o caráter autoritário, perverso e personalista do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é tão personalista, voltado para si mesmo, que a Constituição Federal de 1988 ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 por um simples motivo, era a data de aniversário de Ulisses Guimarães. Então a gente vive ao sabor dos personalismos. Então, assim, e agora mais um deles. É uma pessoa que se aposentou aos 55 anos de idade que está propondo essa reforma. Outra coisa, no Brasil a gente transformou a cidadania numa pessoa, né? A cidadania quer, a gente tem essa mania também de personalizar isso. Miriam Leitão, por exemplo, todo dia no Jornal da Manhã fala assim, o mercado amanheceu nervoso hoje, não é? E a gente tem um problema na nossa formação histórica, não é? Nos outros países, a exemplo da Alemanha que você citou, vieram primeiro os direitos sociais, depois os direitos civis e depois os direitos políticos. No Brasil, nós invertemos essa ordem. Primeiro vieram os direitos políticos, depois os direitos sociais e civis. Então, assim, tá tudo de cabeça para baixo. O Estado nosso, ele é extremamente autoritário. Boa parte das pessoas não entendem como é que funciona a lógica do Estado. E, nesse sentido, a política hoje vale muito menos do que um papel higiênico usado. Porque, como diz Hannah Arendt, a política é a nossa capacidade de agir em concerto. O que é isso? Nesse momento aqui, nós estamos fazendo política, porque nós estamos agindo em prol de uma coisa, estamos agindo em concerto. E aí o que ela diz? Quando falha esse mecanismo, aí só sobra a violência, que é o que Daniel acabou de falar. Não é? As mulheres vão ser violentadas no seu direito. Sim. Os jovens vão ser violentados. Os professores vão ser violentados no seu direito. Então, Sim. assim, quando o Estado perde essa capacidade... O hipossuficiente, um monte de gente. Exatamente. Então, assim, outra coisa, as propostas elas são feitas sem ouvir um conjunto da população. Alguém perguntou ao Daniel sobre o que ele acha? É o famoso de cima para baixo, né? Exatamente. Sim. Que é uma tradição inaugurada no Brasil com a Constituição de 1891. Os historiadores da época acharam essa palavra bonita, né? Assim, outorgada, que é uma palavra linda para dizer que foi enfiada goela abaixo da população. Foi imposta. E ela inaugura essa tradição, né? De coisas desvinculadas e inaugura também essa tradição de que uma coisa é a lei e outra coisa é a realidade. Sim. Que vai se refletir na Constituição de 1891, na de 37, na de 46 e por aí vai. Então, assim, esse é o grande principal problema nosso. Grande e principal problema nosso. Uma política descolada da realidade social. É bem complexa essa nossa realidade, como você assim, a história ela ensina muito, né? Porque a gente vê que os erros são reiterados, repetidos. Você quer ver, por exemplo, desculpe lhe cortar, mas não, se você chegar hoje e perguntar para as pessoas como é que funciona o parlamento? Não, eles não conhecem. As pessoas não sabem. E eu acho também engraçado, e eu faço até uma ressalva, né? Porque como sou professora de direito, então é tão bonito tudo na teoria, é tão bonito trazer as correntes, né? Do pensamento, por exemplo, constitucionalista da Alemanha, nessa proposta de uma construção do direito, que o direito viria só para consolidar uma realidade. Então, assim, entre teoria e prática, eu sempre costumo dizer isso, há um abismo, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente vai teorizar, filosofar. Acho que na prática a gente vê isso que a gente está vivenciando, né? Não é livro, não, é realidade. É o que a gente está vivendo. É isso, assim, é uma coisa completamente descolada da realidade. É o que a gente está vivendo. Essa proposta, até do ponto de vista de uma psicologia social, é isso. Assim, essa proposta 287, de proposta de emenda condicional, é uma proposta completamente descolada, né? Não tem nada a ver com a realidade vivida e sentida pelo brasileiro. Exatamente. Ai, gente, o programa tá tão bom, o papo tá tão legal, mas, né, a gente vai chegar ao fim dele com o gostinho de quero mais, né? Então, assim, Daniel já está convidadíssimo para voltar, né, para falar metade mais. Aqui. A gente nem chegou à metade ainda. Não chegou. Acho que tem muita coisa tem muito aí mesmo, assunto ainda muita aí. coisa. Elton também, até com outros temas, Elton. Porque a história, ela é né, muito... Ela nos ensina muito, né? Eu acho que a partir do momento que a gente souber interpretar
a história, a gente vai encontrar muitas respostas. Né? E, então, só me resta agradecer a presença, né, de Daniel, esse colega assim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e admiração. Né? Agradecer a Elton também, que é um amigo super, né? Aí é de outras, né? De várias outras histórias, né, amigo? E aí, quando bota Ricardo no meio, haja história. Lana Sheila. Né? Lana Sheila, haja história, né? Então, e agradecer a Amanda, Moisés, a Túlio, e franquear aí para as considerações finais de vocês. Daniel, fica à vontade aí para tecer suas considerações. Evelyn, eu quero agradecer. Você é uma pessoa extraordinária. Você encontrou lá no fórum e aí você falou, olha, eu tenho uma ideia. Eu falei, oxe, tô colado. Tô colado, ainda mais falando previdência. E assim, realmente é a nossa função social, né? A nossa função social está aqui para divertir. E eu quero falar ao ouvinte agora, né? O ouvinte está ouvindo a gente aqui e está na cabeça aí uma interrogação. E o que eu vou fazer? Tá? Procure um advogado previdenciarista. Não aguarde essa reforma previdenciária. Tá? Acontecer, né? Tem muita gente assim que, por exemplo, eu posso aguardar para ver se eu consigo um benefício melhor, eu já tenho um direito adquirido e tal. Então, assim, procure um advogado previdenciarista, tá? Não fique aguardando, né, o que vai acontecer, porque, infelizmente, a previsão não é muito boa. Tá? E o que a gente tem que fazer é ir para as redes sociais mesmo, pressionar os políticos, né, os deputados, tá? Porque algumas pressões que já foram feitas nas redes sociais e assim por diante, a gente já começa a perceber que o governo vem se retrocedendo, né, em alguns pontos. Então, quanto mais pressão, melhor. Nesse momento difícil agora, esse momento complicado. Então, a gente precisa realmente ficar atento, debater o tema. Isso mesmo. Elton, fique à vontade aí também para fazer suas considerações finais. Obrigado, Évila. Em primeiro lugar, quero lhe agradecer pelo convite e também por essa oportunidade. Né? O Vinícius de Moraes tem razão, né? A vida é a arte do encontro. Obrigado aqui por esse encontro que você proporcionou para mim, com o Daniel, né? Com Moisés, Túlio, Amanda e o ouvinte aí. A semelhança de Daniel, também quero me dirigir a você que nos ouve. Assim. Como o Daniel disse, assim, procure um advogado, procure também se informar, deixe de lado a TV dos bobos, a TV do PIG, do Partido da Imprensa Golpista desse país. Vá se informar, buscar outras fontes alternativas de conhecimento, de informação. Otávio Mangabeira, um ex-governador da Bahia, uma vez disse: pense num absurdo, qualquer um deles já aconteceu na Bahia. Então, assim, não façamos do Brasil a terra dos absurdos. Isso que está propondo fazer com a gente é um absurdo. Não deixe que mais um absurdo ocorra nessa terra de Santa Cruz, que desde sempre foi tão penalizada por um Estado completamente voltado de costas para a sua população. Então, assim, não permita esse absurdo. Então, meus sinceros agradecimentos, e eu encerro com ela, né, com Hannah Arendt. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido. Então, mais do que nunca, vê-se a necessidade de o grupo, povo brasileiro, passar a ser unido para que o poder lhe seja garantido. E se olharmos para a história, veremos que esse poder talvez nunca tenha nos sido dado. Então, é preciso, de fato, conquistá-lo. Então, ficamos por aqui com mais uma edição do Diálogos Jurídicos desta noite e até, então, a próxima semana.